palavra se encontra em Josué, capítulo 1. A partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A gente vem vendo recentemente a situação que o pastor vem falando sobre o Brasil, e a gente vai passar por um momento de batalha, não vai ser um momento fácil, mas Jesus ordenou para a gente que a gente tem que ser forte e corajoso, independente da situação, a gente tem que seguir as ordenanças do Senhor. Quando Cristo nos ordena algo, não devemos temer ou ter receio de que algo possa dar errado, porque quando Deus nos dá uma ordem, por mais independente das circunstâncias, Ele vai estar no controle e Ele vai estar capacitando a gente. Estar em Cristo não significa estar fora das batalhas, mas Ele estará conosco em todas elas. A gente pode ver o exemplo de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Deus tinha prometido as terras em herança, mas Deus nunca disse que seria fácil. Deus prometeu, mas Josué teve que se dedicar para cumprir essa ordenança do Senhor. E assim eles herdaram as terras que Deus prometeu. Josué, ele lutou diversas vezes. A vida dele foi firmada em batalhas, mas batalhas pelo Senhor. Em Josué capítulo 8, disse o Senhor a Josué: Não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai ao seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe embocadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordens dizendo: Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade e todos estareis alerta. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando saíram, como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim, pois, fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos lá entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis. Eis que vou-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele. E chegaram-se e vieram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao oriente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha, de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir.
e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque esta a darei na tua mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram aos outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra. E feriram-no de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Como eu tinha citado antes, a vida de Josué não foi fácil. Mas ainda assim, Josué, sabendo que ele ia ter que batalhar a vida inteira dele, ele seguiu cegamente a ordenança do Senhor de que ele teria que batalhar para conquistar as terras em herança que Jesus havia prometido aos seus pais, aos seus antecessores. E ainda assim, a gente percebe que muita gente fala que estar em Cristo é uma vida fácil, de sombra boa e água fresca, mas a gente vê na palavra que é totalmente o contrário. Ser chamado por Cristo é ser chamado para batalhar. E essa batalha não se resume a alguma coisa física, igual foi no caso de Josué, mas espiritualmente. A nossa vida é uma constante batalha contra os nossos próprios desejos. E a gente tem que carregar a nossa cruz dia após dia, lutando contra a nossa carne, para que a vontade de Deus reine sobre a gente. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vontade de Deus, ela é soberana. Mesmo que, às vezes, uma ordenança que Deus dá para a gente não seja o que a gente quer, a gente tem que seguir cegamente, assim como Pedro andou sobre as águas. E como Josué, a gente tem que ter ousadia, a gente tem que ser valente. A gente nunca pode se desanimar, independente do que acontecer. Porque Josué lutou contra diversos reis, contra cidades, mas ele nunca se sentiu desamparado por Deus. Em Salmos, capítulo 144, versículo 1, diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, e a minha torre de proteção e o meu libertador, e o meu escudo, aquele em que me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Quando a gente segue cegamente a ordenança de Deus, a gente é capacitado. A gente nunca pode olhar para o tamanho da situação ou das circunstâncias, mas olhar para o tamanho de quem a gente serve. Deus, a gente tem que compreender a soberania de Deus, entender que Ele é soberano sobre todas as coisas, e não tem uma situação que a gente pode se desanimar diante dela. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida no cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que agora temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Deus certamente vai nos chamar para a gente servir em cada área da nossa vida. Às vezes a gente vai ser chamado para um lugar que as circunstâncias são totalmente contrárias, mas ainda assim a gente tem que entender que a gente tem o Espírito Santo. A gente tem Ele que trabalha em nós, Ele nos capacita diante das situações de dificuldade, e através disso a gente tem que proclamar que o que vive na gente é maior. Para concluir, devemos seguir ordenâncias ou enfrentar qualquer batalha convictos de quem está conosco. Era isso a meditação.